Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso componente, lembrando que são nossas últimas aulas, depois o componente se encerra e vocês vão dar continuidade no curso em outro componente, a princípio com outro professor. Então, a gente vai falar hoje sobre fazer um breve resumo sobre o infarto agudo do miocárdio, que é um dos últimos assuntos que a gente tem para tratar nesse componente de paciente clínico. Então, o que que é um infarto agudo do miocárdio? A gente pode conceituar essa situação como uma situação clínica, tá? E é uma situação clínica grave e que o paciente ele tem um risco bem aumentado de evoluir para um óbito. Então, a gente pode conceituar um infarto agudo do miocárdio como uma situação clínica grave. Eu falo alguns dados epidemiológicos para vocês, que são dados que nos fazem pensar, e é algo que nos assusta, porque são uns dados bem significativos, tá? Sobre o infarto. Então, a gente sabe que de 45 a 60% das pessoas que têm essa situação, que têm essa patologia, então 45 a 60% de pessoas que infartam, é, elas morrem na primeira hora. Então, é um valor alto, é uma porcentagem alta, porque tu imagina, de 45 a 60% das pessoas que infartam, elas morrem na primeira hora dessa situação. E 80% dessas pessoas que infartam, elas vão para óbito em 24 horas. Então, o infarto, ele é uma questão bem crítica, é uma situação séria que a gente precisa estar atento a esses sinais e sintomas para evitar que esse meu paciente ele entre nessa epidemiologia, que entre nesses dados, então a gente precisa estar atento, tá? O que que é um infarto agudo do miocárdio? A gente falou um pouco do conceito, mas o que que acontece dentro do coração para uma pessoa ter um infarto? A gente pode falar de infarto fisiologicamente, é quando um coágulo de sangue, ele vai atrapalhar o fluxo do coração. Então, a gente já falou sobre isso em outras aulas, sobre a placa de gordura. Então, isso também vale para o infarto, que é quando essa placa de gordura ela vai se movimentar pelo meu corpo e vai causar uma obstrução lá no meu coração. Então, quando acontecer essa obstrução, consequentemente, a pessoa ela vai ter um infarto agudo do miocárdio. Lembrando que 45 a 60% dessas pessoas, elas elas morrem na primeira hora, tá? E 80% nas primeiras 24 horas. Então, isso são números que realmente nos assustam. Então, esse infarto, essa obstrução, ela ocorre em vários locais do coração. Aí, quem vai definir e vai descobrir esse local é o médico cardiologista. Então, a gente fala que ele ocorre em várias partes do coração e depende de qual artéria foi obstruída. Então, o cardiologista ele vai fazer alguns exames para saber em que lugar foi e qual artéria foi obstruída por esse coágulo, certo? Então, o fator de risco para desenvolver um infarto. O principal que eu sempre falo nas minhas aulas, tabagismo. A pessoa que fuma, ela tem grandes chances de ter um infarto agudo do miocárdio. Aí tem as doenças, as comorbidades, que é o quê? Diabetes, hipertensão, o tabagismo, que é muito forte na questão de evolução para infarto, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Eu, eu trouxe uma imagem para ilustrar minha fala de hoje, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Então, para explicar para vocês como que ocorre essa situação, esse infarto agudo do miocárdio.
Ó, aqui é uma artéria saudável sem gordura. O sangue está conseguindo fluir perfeitamente. Aqui começa a formar a placa de gordura, ó. E como que essa placa de gordura ela é formada? Bom, qualidade de vida, não faço exercício, eu bebo demais, eu fumo demais, eu sou uma pessoa sedentária, como muita gordura. Isso aqui, durante o meu processo de vida, vai começar a criar essa gordura. Depois nós vemos para cá. Aumento da gordura da placa. Ó, pode ver que tá... Deixa eu ver se consigo tirar o... Aqui. Ó, pode ver que aumenta aqui a placa, ó, de gordura. Aumento gradual da placa de gordura. E aqui é uma deformação da artéria em decorrência dessa gordura excessiva que fica dentro da minha artéria. Daqui a pouco, essa gordura ela vai fechar a passagem do sangue. Aí vai desenvolver o quê? Um infarto agudo do miocárdio, porque o fluxo sanguíneo ele vai ser interrompido. Agora, para a gente tratar o infarto agudo do miocárdio, a gente tem dois tipos que a gente fala na assistência da enfermagem, tá? Para reverter essa situação de infarto, a gente precisa o quê? Bom, se está obstruído por gordura, eu preciso, de alguma forma, desobstruir essa passagem do sangue. Então, para desobstruir, a gente pode falar de desobstrução. A gente vai fazer essa desobstrução de forma mecânica. Forma mecânica, e o cardiologista tem que fazer algum tipo de cirurgia, tem que fazer um processo para desentupir essa artéria, tá? Que aí depende do conhecimento do médico, depende da avaliação dele. Então, sempre que a gente fala de desobstrução mecânica, é quando tem algum procedimento cirúrgico invasivo, tá? Quando a gente fala de desobstrução medicamentosa, o cardiologista ele vai tentar reverter esse infarto só utilizando medicamentos. Que esse medicamento ele vai atuar aqui nessa artéria e vai fazer com que essa gordura ela se dissolva. Consequentemente, quando ela se dissolver, ela vai abrir espaço para o sangue passar e essa pessoa vai conseguir se recuperar desse infarto. Então, quando a gente fala de tratamento de infarto, ou ele pode ser mecânico, que é invasivo, feito pelo cardiologista, ou pode ser medicamentoso, que aí entra toda a equipe. O médico vai prescrever e eu vou ofertar para o meu paciente a medicação e vai dissolver essa placa de gordura. Então, essa situação que eu mostrei para vocês é o que caracteriza um infarto. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E claro, pessoal, tem vários tipos de infarto, mas eu não vou me deter a falar de todos, porque são vários e cada situação depende de que área do coração foi afetada e que artéria foi obstruída, e tudo isso depende da avaliação do cardiologista. Então, eu falo para vocês o infarto de uma forma mais geral, tá? Para vocês terem uma noção do que é o infarto e como que acontece esse infarto dentro do organismo humano. Então, recapitulando para a gente finalizar. Situação clínica grave, com risco de óbito muito grande. 45 a 60% desses óbitos ocorrem na primeira hora. 80% ocorrem nas primeiras 24 horas. Então, por isso que se configura como uma situação de saúde grave e crítica, tá? Fator de risco são as doenças que a gente conhece como comorbidade, diabetes, hipertensão, o tabagismo também, como eu falei, que é uma situação que aumenta bastante as chances de desenvolver um infarto. O tratamento, ele é feito pela desobstrução dessa artéria, e essa desobstrução, ela pode ser medicamentosa, através de medicamentos, ou mecânica, que aí o cardiologista vai ter que fazer algum procedimento invasivo para desobstruir a artéria coronariana desse paciente, tá? Então, me mantenho à disposição de vocês, qualquer coisa a gente conversa. Lembrando que a gente já está finalizando o componente.
Na quinta-feira, vou deixar para vocês um material e algumas surpresas para vocês levarem para a vida depois do nosso componente. Obrigado pela paciência, pela dedicação de vocês. Eu sempre disse que vocês são uma turma que se esforça, que sempre estão presentes nas minhas discussões pelo chat do AVA. E com certeza eu gostei muito de trabalhar com vocês nesse período, tá? Um beijo para todo mundo e qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, gurizada.